boa tarde. Estamos hoje aqui para conhecer um pouco mais sobre o trabalho e a história da artista plástica Tônia Imbu. Conversar com a Tônia. Boa tarde, Tônia. Boa tarde. Pode nos falar um pouco mais sobre o seu trabalho, sua história em Imbu das Artes? Bom, o negócio é o seguinte, eu nasci aqui em Imbu. Na minha geração, nós somos poucas pessoas agora aqui na cidade, né? Eu nasci em 1950. Em 1958 nós éramos 4.800 habitantes, depois teve um fluxo migratório para cá muito grande em 1970, agora nós somos 250 mil. Né? Mas eu nasci aqui, meu pai era oleiro, nasceu em Minas Gerais, em Santa Luzia, minha mãe era paulista, nascida na região de Botucatu, em Conchas. Vieram para cá, meu pai veio antes da minha mãe, em 1948, por aí. E em 1949 ele voltou para o interior, casou-se com minha mãe, que já eram noivos, né? E trouxe minha mãe para cá. Eu nasci aqui em 1950. E sempre morei aqui, quer dizer, saí 2 vezes da cidade, mas voltei depois. E comecei a fazer arte com o mestre Sakai de Imbu em 1959. Eu era criança ainda, mas já era alfabetizada. Fui muito bem alfabetizada na escola. Sabia inclusive interpretar textos e tudo. Então, quando eu fui começar a ter aula com o Sakai, que ele e a família dele já eram amigos dos meus pais. Ele não falava quase nada português, enfim. Mas então eu fui lá e eu fui assim, como filha da casa, né? De repente eu era uma criança no meio de uma casa de vários adultos e eles passaram a me considerar como uma filha da família. Fui criada então daí pelos meus pais, é claro, mas também tive uma boa parte da minha criação feita pela família Sakai. Tanto o Sakai de Imbu, o mestre, como a dona Sisu, a Maria, que graças a Deus está viva ainda, está bem assim, uma senhora de idade, mas está bem, né? O pai da dona Sisu, o vovô Antônio, e, enfim, os irmãos, o filho do Sakai, os irmãos da dona Suzuko. Eu era uma menina no meio de um monte de adultos, né? E comecei a fazer cerâmica lá, modelagem, e com 9 anos e meio de idade e nunca mais parei. Essa é a verdade. Acompanhei todo o desenvolvimento de Embu a partir do início da década de 60, quando teve daí um fluxo migratório, mas de artistas e artesãos para cá. Nós recebemos aqui muitos artistas vindo de todas as partes do Brasil, alguns do estrangeiro. Tivemos hips que vieram para cá, porque naquela época, década de 60, houve aquele movimento de contracultura, que todo mundo conhece, sabe um pouco da história, em que os jovens se rebelaram contra a maneira conservadora, né, que eram educados tanto pela família como pela escola. Um pensamento ainda muito retrógrado. Então, e depois teve também a época em que toda a América Latina estava sob ditadura. Esses jovens que já eram rebeldes, e que daí começaram a ficar também rebeldes contra o sistema político naquela época, também saíram dos seus países, com as mochilas nas costas, fazendo artesanato pelo caminho, e iam parando. E eles gostavam muito, é claro, de cidades históricas que tinham a cultura já sedimentada, que tinha história, que tinha uma identidade. E o Imbu, perto de São Paulo, é claro, única cidade com uma identidade própria, naquela época muito mais forte do que hoje. Hoje nós estamos perdendo muito a nossa identidade, estamos correndo um sério risco assim, de ficar como um povo
de uma cidade qualquer, assim, que não tem movimento artístico, que não tem arte. É uma pena, né? Mas naquela época, nossa identidade era muito forte. Era muito bom a gente morar em Embu. Era muito bom trabalhar em Embu. Viver em Embu era uma maravilha. E esses artistas que vieram de fora para cá foram muito bem recebidos. Eu não sei se foi porque nós embuenses sempre fomos muito simpáticos, né, e recebemos bem, e deixava o pessoal à vontade, mas então eles também trouxeram uma contribuição muito grande. Eu acho que essa coisa da receptividade tem muito a ver com o fato da pessoa ser artista. Porque, por mais que muita gente ache que não, que nós somos iguais a todos, nós não somos iguais a todos, não. Nós temos uma sensibilidade um pouquinho mais aguçada, nós observamos mais os detalhes. Quando a gente recebe um amigo, quando a gente conhece alguém, a gente não vê só se a pessoa é bonita, se ela se veste bem, se ela mastiga bem, se ela não sei o quê, se ela anda direito. Não, a gente vê também a sensibilidade das pessoas, o que elas trazem dentro de si. Eu acho que isso, o artista tem muito mais possibilidade de alcançar logo, e saber um pouco mais intimamente sobre cada um. Então, e recebemos essas pessoas de braços abertos. A contribuição que eles trouxeram para cá foi muito grande e a gente soube aproveitar isso daí. Então nós tínhamos aqui no Embu, além do Sakai de Embu, que fazia modelagem com barro e que já era um artista reconhecido, mas anteriormente nós temos o Cássio Miboy, que foi o primeiro grande artista a morar aqui, premiado em vários lugares da Europa, exposição d'Art Métier em Paris, Bienal de Veneza, enfim. Ele conhecia toda aquela turma da Semana de Arte Moderna de 22, então essas pessoas visitavam muito aqui o Embu. Tarsila do Amaral vinha muito para cá, Cândido Portinari, Anita Malfatti, políticos vinham muito para cá. Quando eu falo em político que vinha para cá, as pessoas dão uma certa risadinha de mim. Mas os políticos antigamente eram pessoas que tinham cultura. Eles conheciam a história da arte, eles viajavam para fora, eles tinham uma sensibilidade no trato com as pessoas que é muito diferente dos políticos de hoje. Não tem nada a ver. Críticos de arte vinham muito para cá. Então, quer dizer, o Embu era um paraíso, né? Tem uma grande política que vinha muito para cá, que é a Ivete Vargas, foi deputada federal, sobrinha do Getúlio Vargas, e ela sempre denominava o Embu como um presépio próximo a São Paulo. Ela sempre falava, vamos lá no presépio de São Paulo, era justamente o Embu, né? Emboi na época, Emboi é uma palavra tupi-guarani que quer dizer cobra, e agora, depois foi para Embu, na década de 40, porque o povo de Embu tinha muita dificuldade em falar e escrever a palavra Emboi, e queriam que a cidade tivesse, a vila na época, né, tivesse um nome mais fácil de se pronunciar, mas que não se perdesse o significado. Então, o Mário de Andrade, que já era um ativista cultural muito importante, era linguista e foi o primeiro homem, na verdade, a inaugurar a cultura no estado de São Paulo. Ele vinha para cá também. E numa dessas vindas, pediram para ele fazer um estudo sobre a palavra Emboi, transformá-la numa palavra melhor de ser pronunciada, de ser escrita, e aí ele fez o estudo e a conclusão é Embu, né? Aí, agora em Embu das Artes, houve um plebiscito faz 2 anos e nós, então, esse plebiscito, que virou um projeto de lei depois na Assembleia em São Paulo e mudou-se para... Na verdade, nós acrescentamos o das artes no Embu, né? Porque
nós os artistas sempre chamamos o Embu de Embu das Artes, Embu Terra das Artes, enfim. E foi muito legal isso daí. E eu sempre acompanhei essa história de perto, muito de perto. Já participava das exposições com o Grupo Sakai, com o Grupo dos Artistas de Embu. Nós sempre trabalhamos muito pelo desenvolvimento artístico da cidade. Nunca deixamos que as pessoas, sobretudo os políticos, acabassem com a cidade, acabassem com nossos monumentos. E lutávamos mesmo, né? Brigávamos muito também. O Embu era muito interessante porque tinha vários grupos de artistas, né? Então tinha o grupo do Sakai, o grupo do Assis, depois veio o Sorano Trindade, maravilhoso, com danças, com música, com poesia para cá, que foi muito interessante. E na verdade, tinha a Josefina Azteca, pintora acadêmica mexicana que morou aqui, o marido dela também era pintor, mas ele faleceu muito cedo e ela ficou então sendo uma dama das artes de Embu, né? Uma pessoa de caráter muito forte, muito talentosa, e ajudou a implantar esses núcleos aqui no Embu. Então, depois teve muitos artistas. Eu acho que teve uma época que nós éramos a cidade que tinha o maior número de artistas morando. Agora nós já perdemos muitos, né? Muitos faleceram, outros foram embora. Não houve assim uma renovação na medida em que a gente foi ficando sem os companheiros, né? Agora, com o movimento de cursos aqui na cidade, a gente está tentando, mas é complicado. Por quê? Porque a arte não é uma coisa que você pode ensinar as técnicas artísticas, como nós ensinamos aqui no Memorial Sakai, mas a arte vem de dentro da gente. E tem uma outra coisa também, que eu estou achando muita falta aqui no Embu, é de jovens idealistas, jovens que ajudem a cuidar da cidade, né? E essa coisa do ideal, a gente também não ensina para as pessoas. A gente nasce com o ideal, né? Mas, enfim, eu acho que... e foi sempre assim a minha vida, correndo atrás de cultura, atrás de arte. Morei em Paris durante 5 anos. Lá eu trabalhei muito a cultura brasileira, fui muito feliz também, comecei a dar aula, muita aula lá, comecei a esculpir bastante, com amigos franceses, ceramistas, enfim, e sempre levando o nome do Embu, e sempre com muita saudade também daqui, né? A gente muitas vezes briga, e sai um pouquinho e de repente bate uma saudade. Quando o ônibus ia chegando, assim, quando a gente voltava para cá, que o ônibus ia chegando perto da cidade, o coração já começava a bater forte e tal, enfim. Então a vida toda nossa foi assim, de muita luta e de muito sacrifício. Certo. E sua inspiração, Tônia, para criar suas peças, como você viajou muito, teve muito conhecimento, você se inspirou em quê? Olha, no início, nos anos 60, eu sempre li muito, né? Porque o Sakai sempre me fez ler 1 hora por dia, em voz alta, para ele também aprender um pouco as palavras em português, né? Então, chega um momento, assim, quando a gente começa a trabalhar e que a gente começa a procurar um caminho, um estilo, né? Em que a gente tem realmente que estudar. Não adianta a gente achar que a inspiração vem do céu, que vem não sei de onde. Não, a gente tem que estudar e correr atrás. Então eu tive a primeira vez que eu li o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, eu fiquei muito impressionada, muito impressionada. E aí eu falei, eu vou fazer um trabalho sobre esse pessoal que sai do Nordeste fugindo da seca, com fome, e vou fazer um trabalho assim. Comecei a fazer. Então, tive muito sucesso com esse trabalho, logo na minha juventude, assim. E teve
Tive que tomar alguns cuidados com a política na época, né? Uma ditadura ferrada, que você não podia fazer nada, não podia falar nada, mas eu continuei fazendo, continuei produzindo. E isso aliado a um monte de livros de arte que o Sakai comprava, mas os museus em São Paulo, que a gente já frequentava bastante, então a gente também vai adquirindo um conhecimento em que depois, de repente, sem a gente esperar, tudo isso sai. Você pega no barro, ou qualquer outro material que você trabalhe, e você começa a pôr isso tudo para fora. Depois, com essa coisa de... Então, participei de vários salões em São Paulo, Salão Paulista de Belas Artes, Salão Paulista de Arte Moderna, fui premiada, e salões do Embu, todos eu participava, agora eu participo como organizadora, a comissão organizadora. Mas em Paris eu participei de inúmeras exposições também. E depois tem assim, aí tudo isso, a gente que trabalha muito, que lê muito, que pesquisa muito, que vê muita obra de arte, o trabalho da gente vai mudando, muitas vezes, muito espontaneamente. A gente não precisa mais forçar a barra, né? Espontaneamente a coisa vai mudando, vai muito devagar, é por isso que a gente tem que ter muita paciência e tudo. Agora já mudou muito, agora eu já mudei muito o meu trabalho, estou em outra, né? Estou assim, muito mais respeitando o que eu quero expressar através da modelagem, muito mais espontâneo, sem medo de agradar esse ou aquele. Estou entrando no que a gente chama de uma arte sem nenhuma preocupação com escola, com se é figurativo, se é primitivo, se é naif, se é acadêmico, se é moderno, se é... Não estou mais com nenhuma preocupação desse tipo. Me sinto liberada para fazer o que eu quero em termos de forma e tudo. Certo. Qual o conselho que você deixa para nós, Tônia, jovens artistas? Então, conselho é uma coisa complicada, né? Mas eu, como lido com muitos jovens, então eu sempre procuro me expressar não como um conselho, mas como uma dica, né? Como que a gente consegue construir uma obra ao longo da vida. Primeiro que a gente tem que realmente gostar muito do que faz. Depois, estudar aquilo que a gente quer, né? Ler muito, isso é importantíssimo, ler sobre escolas de arte, ler sobre a vida de outros artistas, ler sobre, se interessar por arquitetura, por desenho, se interessar pela história das pessoas também, né? Pela história da onde a gente vive, criar um ambiente propício, intelectual, espiritual, para a gente poder receber bons fluidos e também fazer com que tudo isso saia para fora em forma de arte. Então, eu acho que estudar, trabalhar e ter muita paciência, que todo mundo consegue chegar no resultado legal, cedo ou tarde, né? Porque também quando a gente gosta, a gente faz o trabalho da gente uma diversão, e aí as coisas saem também sem muitos problemas. Tá, ok, muito obrigado, Tônia. Tá. Agradecemos pela participação. Tá. E assim, parabenizando você pela sua participação na obra do Embu, né? Foi uma obra, foi uma construção que a gente fez e que agora a gente tem muito medo, eu pelo menos, assim, a gente vai chegando numa idade em que a gente não tem mais força para ficar brigando, né? E muitas vezes as coisas vão... umas administrações muito autoritárias, né? Que vão fazendo o que querem e sem se preocupar com as pessoas que moram na cidade, que nasceram na cidade, que amam a cidade, né?
E isso é um pouco complicado, né? Mas eu espero que a juventude que vem por aí também continue lutando para que tudo isso não desapareça. Tá ok. Muito obrigado. Estamos aqui hoje conhecendo um pouco mais sobre o trabalho da artista plástica Tônia do Imbu. Esse é seu novo trabalho. Essa peça se chama Antônio Conselheiro. Vira mais de perto. Maravilhosa essa peça. Agora que vemos as imagens, vamos conversar um pouco com a artista plástica para ela explicar um pouco mais sobre o seu trabalho.